Vamos lá então, bom dia pessoal que chegou. Eu queria inicialmente trazer para vocês aqui um artigo interessante que foi publicado no site O Consolador, no o artigo de número 251 do dia 11 de março, ontem portanto, cujo título é A Psicografia como Prova no Processo Judicial, apresentada como tese de mestrado da Universidade Eurípides, o Centro Universitário Eurípides de Marília, e nós tivemos aqui a jovem Michele Ribeiro de Melo, natural da cidade de Tupã, do interior de São Paulo, defendeu no último dia 10 de fevereiro, no Centro Universitário Eurípides de Marília, na cidade de Marília, a sua dissertação de mestrado em Teoria Geral do Direito e do Estado, que teve como tema a psicografia como prova judicial. A tese da mediunidade como fenômeno natural e o caráter científico da doutrina espírita, legitimado pela comunidade científica, fundamentaram a dissertação apresentada, que obteve nota máxima e incentivo à publicação do estudo em um livro previsto para ser publicado no segundo semestre deste ano. E aí depois traz aqui um resumo de como foi feita a abordagem dela na apresentação dessa dissertação. E isso é bacana, porque a gente vê mais um trabalho desse nível, agora nível mestrado, né, assim como aqueles de doutorado que a gente encontra também, colocando as temáticas espíritas, né, como foco nos centros acadêmicos, né. Isso é extremamente interessante para nós. Então temos aí mais um trabalho realizado, e vamos aguardar então a publicação do livro, torcendo para que ele realmente saia, e os desdobramentos também de outras pesquisas desse mesmo nível, né? Então aqui bem interessante, para quem quiser fazer a leitura, está aqui nesse site, nesse link, www.consolador/ano5/251/especial2.html, para quem quiser fazer uma pesquisa então. Nós vamos então dar continuidade ao nosso estudo do Livro dos Médiuns, aqui no capítulo 4, Sistemas, que nós temos estudado. Kardec tinha trazido para nós aqui uma consideração interessante. Ele coloca que os fenômenos espíritas são de duas espécies, os de fenômenos físicos e os de fenômenos inteligentes. A gente lembra que fenômeno físico é todo tipo de intervenção que o mundo espiritual pode fazer junto ao mundo material, sem expressar nenhum tipo de ideia ou de sentimento. Já os fenômenos inteligentes podem, através desses fenômenos físicos ou intuitivos, trazer ali pensamentos do mundo espiritual. Então Kardec começa colocando para nós que os efeitos físicos e os de efeitos inteligentes, não admitindo a existência dos espíritos, por não admitirem nada além da matéria, compreende-se que eles neguem os efeitos inteligentes. Quanto aos efeitos físicos, eles os comentam à sua maneira, e seus argumentos podem ser resumidos nos 4 sistemas seguintes. E aqui então a gente já tinha feito os estudos de o estudo de 2 desses sistemas. Sistemas, a gente lembra sempre, são formas de julgamento que as pessoas fazem para determinado tipo de situação. Então, se eu sou sistemático, significa que eu penso dessa forma e procuro sempre aplicar esse mesmo modo de pensar para tentar justificar alguma ideia. Então, naquela época, no século XIX, já comentei com vocês, inclusive fiz aqui a sugestão do filme O Ilusionista, que é um filme que retrata bem a realidade daquele tempo. Mostra, por exemplo, que os teatros eram alugados para a apresentação de ilusionistas, né, de mágicos. E um dos temas mais interessantes que eles abordavam nas suas apresentações era o contato com o mundo espiritual. Não era apenas fazer aparecer e desaparecer, fazer manipulação de objetos, mas esse contato com o mundo espiritual era muito interessante. E pelo fato de não terem recursos, condições para fazerem essas apresentações com o concurso do mundo espiritual,
eles se valiam então de truques, de máquinas, de todo tipo de tarefa, né, ou de trabalho, para que pudessem impressionar o público nesse contato com o mundo espiritual. Então, esse filme ilusionista mostra bem isso. Vocês vão acompanhar quando tiverem oportunidade. E aí, então, Kardec coloca para nós dois desses sistemas. O primeiro é do charlatanismo. Então, é aqueles que fraudam um evento, um fenômeno, para se colocarem numa condição de destaque, né? Porque eu consigo fazer, porque eu sou médium, porque eu sou importante, porque eu posso trazer as revelações não apenas em torno do fenômeno, mas até mesmo também da mensagem que vem do mundo espiritual. E aí então, Kardec coloca para nós aqui uma série de situações, inclusive colocando também um ponto fundamental, que é que muitas daquelas reuniões que eram realizadas naquela época contavam com pessoas do mais alto reconhecimento da sociedade parisiense e também de outras regiões da França e mesmo da Europa. E aí então, como é que nós podemos julgar de charlatães pessoas daquele nível? Pessoas que participavam de centros acadêmicos, pessoas que participavam de grupos filosóficos, que tinham reconhecimento e que, tirando, como Kardec coloca, a falta de educação ou a falta de civilidade, de urbanidade, dificilmente poderíamos classificá-los como cúmplices desse charlatanismo. Então já mostrava que esse primeiro sistema, ele até poderia ser aplicado em muitas situações, já que, como Kardec coloca, né, como é que a gente pode descartar que pessoas que se utilizem desse recurso dentro do Espiritismo não utilizem isso dentro do Espiritismo, sendo que em qualquer situação da sociedade, da nossa vida de um modo geral, eles utilizam. Basta a gente lembrar aqui na nossa sociedade contemporânea as várias situações de anticoncepcionais feitos com farinha. Mulheres engravidavam contando com a boa-fé dos laboratórios. Na França nós tivemos há alguns anos transfusão sanguínea endossada pelo governo com sangue contaminado de HIV, com conhecimento daqueles profissionais, e tantas outras situações dentro da medicina, dentro da educação, dentro do meio empresarial, onde nós temos ali, né, os vários desvios de recursos também. E aí, então, por que não aconteceria dentro da igreja, junto aos milagres? Nós já vimos isso também. Dentro da igreja católica, dentro da igreja protestante, surgem aqueles que são os fazedores de milagres e utilizam então desse recurso do charlatanismo para poderem se beneficiar com o aumento do público, com o aumento do recurso, com a fama, seja lá como for. Então a doutrina espírita não está isenta desse tipo de abuso, e Kardec coloca então que, se por acaso não houvessem esses abusos, em qualquer área da sociedade, da sociedade do nosso planeta, nós teríamos que ter certeza de que os espíritos que compõem essa sociedade seriam espíritos perfeitos. E aí, então, descartamos essa parte do charlatanismo, justificando alguns casos, mas outros impossível da gente fazer isso, pela importância do trabalho, pela intenção com que é realizada e pelos indivíduos que participam, até mesmo pela intenção de não obterem lucros com esse tipo de recurso, já que ele é feito dentro de um grupo fechado. O segundo sistema que nós utilizamos é o da loucura, que Kardec comentou. E ele dizia para nós aqui numa passagem que, primeiro, né, bom dia pessoal que chegou, primeiro, os espíritas pouco se importam com ela. E aí eu trouxe para vocês uma apresentação, um argumento exatamente contrário, onde nós tivemos aqui pesquisadores no Brasil que trabalham no estudo da mediunidade, mostrando que a loucura nada mais é do que uma justificativa simples para explicar o inexplicável. E aí então trabalho, como por exemplo o Dr. Alexander Moreira Almeida, né, que fez ali um estudo do estado psicossocial dos médiuns para descartar qualquer tipo de desequilíbrio no trabalho mediúnico. Então a intenção dele não foi justificar a mediunidade, mas mostrar que aqueles que são dotados de uma sensibilidade especial não sofrem de nenhum desequilíbrio. Então é a psiquiatria estudando os médiuns, preocupados com esse estado alterado de consciência, se há loucura, se não há e tudo mais. E aí então foi comprovado nesse trabalho de doutorado que todos os médiuns, né, grande parte dos médiuns ali,
possuem um estado de lucidez normal, uma condição social também bem trabalhada, um nível social mais desenvolvido do que a média, e aí continuam fazendo o seu trabalho. Fernanda colocou, para aprendermos da autenticidade temos que conhecer o charlatanismo. Exatamente, a gente tem que diferenciar aquilo que é e aquilo que não é, e nós sabemos que isso existe, né, infelizmente, em qualquer situação, como eu coloquei para vocês. E aí então, mostrando para nós que esses estudos agora, que se aprofundam na psique humana, começa a descartar essa ideia da loucura. E comentamos também que o próprio Chico Xavier era e é ainda taxado como lunático, como uma pessoa que sofre de algum tipo de desequilíbrio mental pela forma com que trabalhava, que inclusive, né, a diversidade do seu trabalho nada mais era do que fruto de uma personalidade múltipla que ele trazia, já que ele era capaz de escrever uma carta, escrever um poema, escrever uma comunicação qualquer, de diferentes temas. Quer dizer, uma mente comum não é capaz de tamanha diversidade. Mas no caso dele, como era, já que não se leva em consideração a existência do mundo espiritual, então coloca-se como ponto de referência, né, como ponto fundamental, a personalidade múltipla. Então ele é assim, vários outros médiuns também são taxados dessa mesma forma, né? A Fernanda perguntou, o espiritismo puro não aceita Chico Xavier e suas obras por quê? Primeiro a gente precisa entender o que vem a ser esse espiritismo puro, né, Fernanda? A gente coloca como, vamos dizer assim, que a base fundamental, eu não gosto de espiritismo puro, porque essa pureza, ela depende do ponto de vista de quem aceita essa linha de pensamento. Mas nós podemos dizer assim que a base do espiritismo ela é sustentada pela codificação espírita trazida por Allan Kardec. Tudo aquilo que vem depois deve, por uma questão até lógica, se sustentar nessas bases. Das obras trazidas por Chico Xavier, em especial aquelas que foram trazidas por André Luiz, trazendo uma nova perspectiva do mundo espiritual, que não são claramente endossadas por aquilo que Allan Kardec trazia para nós. Ele não tratava diretamente, por exemplo, de colônias espirituais, de algumas outras descrições. E aí então aqueles que preferem, né, que não tem ali um endosso, uma afirmação clara dessas informações trazidas por esses espíritos através de Chico Xavier, optam então em seguir apenas a base kardeciana. Tá, mas aí é uma questão de preferência de estudo, é uma questão de ponto de vista, assim como nós temos dentro da Igreja Católica aqueles que têm ali um pensamento que é mais baseado no comportamento ortodoxo, no comportamento das gerações anteriores, outros que procuram trazer algumas inovações. É tudo uma questão de bom senso ali, de estudo, né, e da preferência de cada um também. Então, essa ideia de pureza doutrinária, ela é muito relativa, depende do ponto de vista que cada um estuda, né, que cada um vê. Né? Então temos ali várias situações que merecem o nosso estudo. Né? Dizem não, eles vagam na erraticidade, inclusive o próprio Kardec também trazia para nós essa informação, e ela é bem descrita, né, em várias obras da doutrina espírita. Mas são alguns pontos especiais que precisam de maior estudo, de maior aprofundamento para poderem ter a sua justificativa. Né? Então, espiritismo ortodoxo, pureza doutrinária, são expressões que eu não gosto de usar, porque ela acaba sendo sempre distorcida, porque o que é pureza para um não é pureza para outro. Então essa pureza depende do ponto de vista. Nós temos aí vários grupos que afirmam essa pureza doutrinária e estão se pegando pelo colarinho porque um não concorda com o que o outro pensa. Então, na verdade, é o ponto de vista de cada estudante, de cada seguidor da doutrina espírita, que se aprofunda dentro dos seus próprios estudos. Então, aqui nessa parte de loucura, nós vimos aqui então esse trecho. A gente vai entrar agora no item 40, bom dia pessoal que chegou, que é agora um outro sistema da alucinação, que já não é loucura. Loucura a gente lembra que trata-se de um desequilíbrio do indivíduo, né? O desequilíbrio mental do indivíduo, enquanto que a alucinação é uma impressão causada por uma situação orgânica ou não, mas nada mais é do que uma impressão que o indivíduo tem de ter visto alguma coisa sem comprovação. O Wagner colocou do ponto de vista do espírito inferior, com certeza será um ponto de vista equivocado. Né? E até essa questão de inferior e superior é muito relativa.
Se eu disser para vocês que vocês todos são espíritos inferiores, vocês vão protestar e dizer, não, eu não sou inferior. Aí eu vou dizer, então vocês são superiores, vocês dizem, também não sou superior. Então, superior e inferior depende do ponto de vista. Depende da perspectiva de cada um, né? Então aqui, sistema de alucinação. Kardec coloca então, outra opinião menos ofensiva, porque tem um leve disfarce científico, consiste em atribuir os fenômenos a uma ilusão dos sentidos. Kardec aqui ele trata com uma certa sutileza, só porque você quer. A gente lembra que um espírito imperfeito, né, como todos nós somos. E aqui então coloca uma opinião menos ofensiva, porque quando você chama alguém de louco, claramente você está dizendo que você está diretamente ofendendo aquela pessoa, já que ela se encontra no estado de lucidez. Agora, quando você fala que a pessoa sofre de alucinação, certamente você sutilmente diz assim, olha, você não está enxergando direito, você não está entendendo direito, e coisa e tal. Assim, o observador seria de muito boa fé, mas creria ver o que não vê. Quando vê uma mesa levantar-se e permanecer no ar sem qualquer apoio, a mesa nem se moveu. Ele a vê no espaço por uma ilusão ou por um efeito de refração, como o que nos faz ver um astro, um objeto na água deslocado de sua verdadeira posição. A rigor, isso seria possível, mas os que testemunharam esse fenômeno constataram a suspensão passando por baixo da mesa, o que seria difícil se ela não houvesse sido levantada. Além disso, ela é elevada tantas vezes que acaba por quebrar-se ao cair no chão. Seria isso também uma ilusão de ótica? Uma causa fisiológica bem conhecida pode fazer, sem dúvida, que se veja rodar uma coisa que nem se moveu, ou que nos sintamos rodar quando estamos imóveis. Mas quando várias pessoas que estão ao redor de uma mesa são arrastadas por um movimento tão rápido que é difícil segui-la, e algumas são até mesmo derrubadas, teriam acaso sofrido vertigens, como o ébrio que vê a casa passar pela frente? Aqui nesse caso de alucinações, Kardec trouxe para nós um único exemplo para poder endossar, mas não poderíamos trazer aqui vários outros exemplos, né? Quando se fala de fenômenos físicos, em especial, como materialização, desmaterialização, a levitação, que são fenômenos que hoje só são observados em grupos bastante fechados, não são mais fenômenos públicos como aconteciam naquela época. Hoje nós vemos aqui que as mesas, a suspensão das mesas, como acontecia, por exemplo, nós tivemos ali um pesquisador, professor de física, William Jackson Crawford. Ele escreveu um livro interessante, que foi publicado lá no início do século XX, 1920 mais ou menos. Nós temos uma edição interessante de 1975 chamada Mecânica Psíquica, que foi publicada pela LAC, né, Livraria Allan Kardec Editora. E ele trata no capítulo 3 exatamente das levitações. Eu vou ler para vocês aqui um pequeno trecho, não vou ler tudo porque ele relata, traz aqui as experiências, traz algumas conclusões a esse respeito. Isso para nós não vem ao caso, só para vocês entenderem de que modo que essas pesquisas eram feitas, para vermos que não eram simplesmente relatos vazios, relatos soltos que se via por aí. Ele coloca o seguinte nesse capítulo sobre levitação. Uma das primeiras perguntas que fiz a mim mesmo, ao começar minhas experiências, foi naturalmente esta: onde se encontra a sede da reação durante a levitação? Vi a mesa flutuar no ar, por assim dizer, repetidas vezes, durante 1 ano ou mais, e frequentemente perguntei a mim mesmo se a reação, primeiro, se fazia sobre o assoalho, imediatamente abaixo da mesa. Essa reação significa, né, aquilo que está impulsionando a mesa para cima, né? Ou então ele levaria em consideração alguma coisa empurra a mesa para cima, alguma coisa puxa a mesa para cima, alguma coisa aconteceu. Então ele perguntou primeiro se alguma coisa embaixo da mesa fazia com que a mesa levantasse. Segundo, se tinha lugar sobre o próprio médium. E terceiro, finalmente se estaria localizado em outra parte. Após 18 meses de observações, ainda ignorava o mecanismo dos fenômenos. Comecei por andar ao acaso, confiando na sorte para chegar ao caminho certo. Decidi que melhor seria sentar o médium sobre a balança para verificar seu peso durante a levitação. Não sabia se isso impediria a levitação, assim como ignorava as consequências da ruptura do círculo, isto é,
as mãos libertas e colocadas sobre os joelhos. Finalmente, sentia e seria inútil registrar o peso do médium se esse não estivesse completamente isolado das pessoas sentadas ao redor. Com o risco de me repetir, resumo os movimentos tantas vezes por mim observados da levitação da mesa. Aí ele colocou essa seguinte observação durante o fenômeno. Primeiro que ela se estabiliza, isso é, ela fica praticamente imóvel no ar, sem suporte visível, durante 1 minuto ou mais. Creio nunca tê-la visto completamente imóvel por muito tempo. Tem sempre pequenos tremores. Durante a levitação, pode oscilar no sentido vertical ou horizontal, se bem que nesse último movimento pareça rodopiar sobre a sua base. Também oscila no ar como um barco balançando no mar agitado. Tal é a analogia que o observador quase vê as ondas que a levam. Frequentemente observei outros movimentos, com a inclinação de uma das extremidades da mesa, mas os primeiros são os mais importantes sob o ponto de vista experimental. E aqui então ele continua, com um relato bastante extenso, fazendo experiência com a balança, né? Ele coloca o médium sobre uma balança, e durante a levitação ele fica ali analisando se por acaso o médium fica mais leve ou mais pesado, com essa doação de ectoplasma, né, que Charles Richet veio depois trazer para nós, que a gente vai estudar um pouquinho mais, que é ali a substância necessária para a provocação desse tipo de fenômeno. E aí então ele coloca mesas diferentes, tamanhos diferentes, coloca ali o peso antes e depois da levitação, né, ele percebe que o médium acaba ficando mais pesado durante a realização desse tipo de fenômeno, né, ele não sabe porquê, e ele pôde ali constatar que essas levitações são reais. Então isso acontecia no passado com muita frequência, porque o movimento das mesas era um fenômeno que as pessoas faziam nas reuniões de lanchonete, que naquela época eram chamados dos cafés parisienses. Então eles se reuniam para tomar um café, aproveitavam, colocavam as mãos sobre as mesas, e as mesas então se moviam, chacoalhavam, respondiam perguntas e tudo mais. Diante dessa febre que aconteceu, e era realmente uma febre, como foi também a tábua Ouija, o pêndulo, o copo que anda, né, o copo que fala, durante um tempo aqui no Brasil, os cientistas então alguns cientistas começaram a se preocupar para poder entender o que exatamente estava acontecendo, como Kardec foi um deles também, só que analisando agora de um outro ponto de vista, aceitando a ideia de uma inteligência extracorpórea. Então essas levitações de fato aconteciam, como aconteciam objetos que caíam, portas que batiam, como continuavam acontecendo, no caso das casas assombradas, dos lugares assombrados, né? Então havia ali alguns fenômenos que eram registrados que dificilmente você poderia dizer que era simplesmente um caso de uma ilusão. Acontecia de fato. A materialização, por exemplo, que diante desse sistema de alucinação, não poderia ser a menos que fosse uma alucinação coletiva. Aliás, esse é um dos sistemas utilizado por Carl Sagan, naquele livro que eu sempre comento com vocês, né, O Mundo Assombrado pelos Demônios. Lembrando que os demônios são demônios da ignorância, e não demônios no sentido teológico. Então ele dizia que as pessoas estavam tão atormentadas por essas fantasias, por essas ilusões, de vozes espirituais, aparições alienígenas e tudo mais, que ele resolveu então escrever esse livro, O Mundo Assombrado pelos Demônios. E ele fazia um comentário sobre a aparição de Fátima, lá em 1917 em Portugal. E ele dizia que as pessoas que presenciaram a aparição daquele fenômeno sofriam de uma alucinação coletiva, já que, explicado hoje pela parapsicologia, né, ou estudado pela parapsicologia, o meu pensamento pode interferir no pensamento de vocês. E aí então, quando todos nós começamos a pensar na mesma coisa, todos temos a mesma alucinação. E ele coloca isso numa aparição como aquela, já que, na visão dele, visão de cientista, materialista e cético, ele tentava justificar então esses fenômenos por vários tipos de sistema. Esse era um deles. Então, o que Kardec observava nas reuniões, né, tudo é justificável desde que a gente conheça o fenômeno, né, Joel? Porque nesse caso, quando nós não conhecemos a origem, a gente justifica com o que tem à mão, esse que é o problema. Aí a gente aplica o sistema que vem, assim, olha, eu acredito nisso, você acredita naquilo. Cada um dá a sua visão, o seu ponto de vista, né? Então, nesse caso, das mesas em especial que Kardec colocou, para quem quiser estudar um pouquinho mais sobre isso, está ali então Mecânica Psíquica, de William Jackson Crawford, que é um livro bem interessante que relata esses fenômenos
físicos, né? Mas se queremos distorcer, vale o que cada um pensa. Pois é, esse que é o sistema pessoal. O Braz colocou: a espiritualidade teve de trabalhar meio lentamente o despertamento da Terra, né? Despertamento lentamente, Braz, até certo ponto, porque quando nós chegamos nessa época do século XIX, as coisas aconteciam com tal frequência que algumas pessoas achavam que estavam loucas, outras achavam que era obra as portas do inferno que tinham se aberto, né? Outros achavam que era realmente alguma coisa nova que estava acontecendo, e tudo isso, a gente lembra que durante aquele período que Kardec trabalhava, ele começou a escrever o Livro dos Espíritos em 55. Em 57 foi a sua publicação. Desencarnou em 59, então ele teve em 69. Então ele teve ali 14 anos de pesquisa em torno desse assunto, que estava ali pulverizado em toda a Europa. Em todos os lugares fazia isso, inclusive no Brasil. Nós temos relatos de pesquisas feitas também por estudiosos brasileiros sobre mesas girantes em Salvador, no Rio de Janeiro, nos centros espíritas que ali foram fundados, né? Então, essa justificativa do sistema da alucinação também é bastante frequente, só que a alucinação ela tem limite, porque existem situações ali que nós não podemos simplesmente dizer que aquilo foi uma imaginação minha. Eu vi porque eu criei alguma coisa na minha mente. Ele se torna tão patente, tão real, que não se pode dizer que é uma alucinação. Basta a gente ver como é que nós vamos aplicar, por exemplo, o sistema de alucinação nas cirurgias espirituais, onde nós temos ali cortes com bisturis, nós temos ali pedaços de carne que é retirado, né? Que são retirados, e os médiums, né, os pacientes, no caso, não sentem absolutamente nada. Então os sistemas, eles são aplicados em pontos específicos para poder tentar justificar o fenômeno, mas ele não pode ser aplicado em todos. Você não pode dizer, por exemplo, que loucura justifica a cirurgia espiritual, você não pode dizer que alucinação justifica a cirurgia espiritual. Pode até utilizar de outros sistemas, mas o sistema que se aplica para uma coisa não se aplica para outra. Significa então que ele não pode justificar tudo aquilo que acontece. E Kardec coloca aqui a causa fisiológica bem conhecida, como por exemplo, né, pressão baixa, pessoa que se encontra embriagada, ela vê coisas, está tudo rodando, eu juro que vi, tinha uma coisa ali passando, e na verdade ele estava sob o efeito mesmo de um desequilíbrio momentâneo mental. O outro sistema, que esse para nós praticamente é nulo, né, que a gente não mais se utiliza dele, mas vale a pena a gente estudar para poder entender tudo aquilo que Kardec teve que enfrentar na época das investigações desses fenômenos, é o sistema do músculo estalante. Esse músculo estalante, né, a gente tem a canela, aqui na nossa perna, e na parte de trás a gente tem um osso chamado fíbula, que naquela época era chamado de perônio. Então tem um músculo chamado... Tem um tendão chamado tendão muscular do pequeno perônio, que algumas pessoas com determinado movimento do pé, ou virando o pé para o lado, ou estendendo o pé, faz ali um barulho. Tem pessoas que fazem barulho no quadril, tem pessoas que fazem barulho no quadril, pessoas que fazem barulho no maxilar, tem pessoas que fazem barulho no cotovelo, no joelho, cada um faz barulho de um jeito. E aí, então, naquela época, algumas pessoas que se utilizavam desses fenômenos para poder dizer, desse fenômeno fisiológico, digamos assim, para poder justificar um fenômeno paranormal. Então, normalmente eram pessoas que estavam acamadas, e aí então ela dava uma estalada na perna, e a gente lembra que as casas naquela época, a maioria delas o piso era feito de assoalho, então qualquer barulhinho que você faz numa madeira já é um grande estrondo, né? Principalmente se é feito à noite em silêncio no escuro. E aí então, né, eu tenho o barulho no maxilar, Wagner, quando eu dou uma mexida no maxilar faz um estalo aqui também. Então cada um faz um jeito diferente. Então naquela época, imagina aquele cenário que eu coloquei para vocês, uma sala fechada, apenas uma vela acesa no meio da mesa, um silêncio absoluto, e de repente o Wagner vai e faz um estalo no joelho. Aí todo mundo vai dizer assim, os espíritos estão começando a falar. Só que nesse caso, desse músculo especial, as pessoas conseguiam fazer movimentos rápidos e repetitivos que faziam barulhos ritmados também. Então a gente perguntava assim, dá um estalo, faz um barulho se é sim, faz dois barulhos se for não. Aí então faz toque-toque, ou faz toque, e isso acontecia com bastante frequência. Então esse tipo de sistema se justificava para os casos de barulhos, de tiptologia. A tiptologia, a gente lembra, que era a comunicação através de batidas.
Então os espíritos colocavam uma pancada sim, 2 pancadas não, ou então colocava assim a letra do alfabeto também, que é a sematologia no caso, né? Colocava assim o barulho de objetos, ou colocava número de batidas para cada tipo de letra. Então se comunicava dessa forma. Então Kardec coloca assim, só para poder justificar, que para nós hoje já não tem mais interesse, porque isso para nós, a gente nem tem contato mais com esse tipo de situação. Daquilo que a gente observa em termos de psicografia, de cirurgias espirituais, de processos obsessivos, falar de joelho estalando é coisa piada, né? Mas vamos lá. Sistema do músculo estalante. Se assim fosse no que toca à visão, não seria diferente para o ouvido. Mas quando os golpes são ouvidos por toda uma assembleia, não se pode razoavelmente atribuí-los à ilusão. Afastamos, bem entendido, qualquer ideia de fraude, considerando uma observação atenta em que se tenha constatado que não havia nenhuma causa fortuita ou material. É verdade que um sábio médico deu ao caso uma explicação decisiva, segundo pensava. Abrem aspas. A causa, disse ele, está nas contrações voluntárias ou involuntárias do tendão muscular do pequeno perônio. E entra nas mais complexas minúcias anatômicas para demonstrar o mecanismo dessa produção de estalos, que pode imitar o tambor e mesmo executar áreas ritmadas. Consegue cantar música, tocar músicas, olha só, tocar músicas com os estalos feitos pelo tornozelo, ou então ele feito pelo perônio. Chega assim à conclusão de que os que ouvem os golpes numa mesa são vítimas de uma mistificação ou de uma ilusão. O fato nada apresenta de novo. Infelizmente para o autor dessa pretensa descoberta, sua teoria não pode explicar todos os casos. Digamos primeiramente que os dotados da estranha faculdade de fazer estalar à vontade o músculo do pequeno perônio ou de qualquer outro e tocar áreas musicais por esse meio, são criaturas excepcionais, enquanto a de fazer estalar as mesas é muito comum, e os que a possuem só muito raramente podem possuir aquela. Em segundo lugar, o sábio doutor esqueceu-se de explicar como podem esses estalos musculares de uma pessoa imóvel e distanciada da mesa produzir nessas vibrações sensíveis ao tato, como esses estalos podem repercutir à vontade dos assistentes em lugares diversos da mesa, em outros móveis, nas paredes, no forro, etc. E como, enfim, a ação deste músculo pode estender a uma mesa que não se toca e fazê-la mover-se sozinha. Kardec já lembra aqui então que no caso das mesas que se movem ou apresentam algum tipo de vibração, já não pode se justificar simplesmente por esse tipo de estalos. Até porque eles ouviam, como foi colocado, você está numa reunião, todo mundo ali concentrado, naquela penumbra, somente uma vela acesa no meio da mesa, e de repente a gente ouve um barulho na porta, um barulho na janela, um barulho no chão, um barulho no teto, no armário, a mesa se movimentando. E aí então, exatamente, né, Godoy? Padre Quevedo vai dizer pela parapsicologia que é tudo psicológico. E aí então ele vai justificar dessa forma, né? Então são sistemas também. Hoje a parapsicologia, a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui no próximo item, procura justificar esses fenômenos através dos estudos que faz, que são realmente estudos interessantes. A gente vai entender um pouquinho sobre isso. Essa explicação, aliás, se realmente explicasse alguma coisa, só poderia infirmar um fenômeno dos golpes, não podendo referir aos demais métodos de comunicação. Concluímos, pois, que o seu autor julgou sem ter visto, ou sem ter visto tudo de maneira suficiente. É sempre lamentável que os homens da ciência se apressem a dar, sobre o que não conhecem, explicações que os fatos podem desmentir. O seu próprio saber deveria torná-los tanto mais ponderados em seus julgamentos, quanto mais esse saber lhes amplia o limite do desconhecido, né? Então é aquele caso, como Kardec coloca, que muitos desses médicos que acabavam por terem conhecimento de fisiologia, de anatomia, justificavam então que esses barulhos poderiam ser provocados por esses estalos sem estarem presentes em qualquer tipo de reunião. Então chegou para eles assim no ouvido: olha, foi comentado que certa vez lá numa reunião, alguns barulhos da mesa. Ele falou: não esquenta a cabeça não, que isso é músculo estalante. Mas você já esteve lá? Não, nunca foi, mas nem preciso ir também, que eu já descobri.
E para a gente poder perceber como esse assunto é importante, Kardec escreveu um capítulo inteiro, um artigo inteiro, com várias páginas, na Revista Espírita de junho de 59. E o título do artigo é chamado de O Músculo Fanfarrão. No primeiro parágrafo, não vou ler tudo porque ele é muito grande, como eu falei para vocês, é algo que foge à nossa atualidade, que nem vale a pena a gente se aprofundar nisso, mas a título de curiosidade é importante que a gente entenda todo o processo, como as coisas aconteceram. Basta a gente lembrar que na época em que os próprios irmãos Wright ou o nosso Santos Dumont estavam fazendo experiências sobre o voo, sobre aqueles aparelhos, eles foram taxados de tudo. Taxados de loucos, taxados de lunáticos, taxados de ignorantes, de charlatães, porque procuravam, assim, já que o aparelho sai do chão, alguma coisa fez com que ele saísse, até que a ciência conseguisse comprovar o fenômeno propriamente dito de um aparelho mais pesado do que o ar voar. Né? Então isso aconteceu. Para quem já assistiu a documentários ou já leu livros sobre a história da aviação, imagina quantas pessoas já morreram na tentativa de fazer com que um aparelho voasse, ou de todas as críticas que foram apontadas, né? Até mesmo o patrocínio que era necessário para que essas experiências acontecessem, ela dependia da crença daquele que era o mecenas ali, né? Daquele que era o empresário que bancaria a compra daquele equipamento e tudo mais que era feito. Mas ninguém acreditava que aquilo um dia fosse fazer valer alguma coisa. Até que então os aviões começaram a provar realmente a sua eficiência, a sua utilidade, e de lá para cá a gente tem aí hoje a aviação como sendo algo absolutamente natural, comum e necessário dentro da nossa sociedade. O próprio, no filme Eram os Deuses Astronautas, para quem não assistiu, é interessante esse documentário, da década de 70, se eu não me engano, mostra logo no início que as locomotivas, que eram as máquinas que participaram da Revolução Industrial e contribuíram bastante para a industrialização da Europa e também aqui para parte da América, nós tivemos ali a afirmação de que o homem não sobreviveria a uma velocidade superior a 30 km por hora. Então não adiantava nada querer investir. É bem interessante, né, Jandira? Tem um documentário também que vale a pena, é fácil de vocês encontrar na internet. Então não valia a pena investir nas locomotivas, nos trens no caso, porque o homem não conseguiria sobreviver a uma velocidade como essa. Aí então, quando começaram a fazer as experiências, todo mundo dizia, né, olha, você vai morrer, cuidado, porque não é isso, porque é aquilo. Então começavam a apresentar ali as suas justificativas. Até que depois de um tempo entendemos, né, que a locomotiva é um meio de transporte extremamente necessário para o nosso mundo atual também. Não apenas no transporte de passageiros, como a gente vê nos metrôs, nos trens urbanos, nos trens que viajam, que desbravam aí os mundos hoje. Temos o trem-bala até hoje também. Né? Se colocasse um trem-bala naquela época, você seria amarrada com camisa de força, sem dúvida nenhuma. Então Kardec coloca assim, nessa história do músculo fanfarrão. Os adversários do espiritismo acabam de fazer uma descoberta que deverá contrariar muitos espíritos batedores. É para ele um golpe do qual terão muita dificuldade para se levantarem. Que devem pensar com efeito da terrível estocada que acabam de lhes dar o Sr. Schiff e depois o Sr. Jobert de Lambert e depois o Sr. Velpeau. Isso os espíritos, né? Parece-me vê-los todos envergonhados, né? Parece ver os espíritos todos envergonhados com mais ou menos essa linguagem, né? Então Kardec coloca aqui a gente pensa que Kardec não era bem humorado, então ele era bem irônico quando ele queria. Ele coloca assim, imagina os espíritos dizendo assim, pois bem, meu caro, estamos em maus lençóis, ei-nos derrotados, não contávamos com a anatomia que descobriu as nossas artimanhas. Decididamente, não há meios para se sobreviver num país onde há pessoas que veem tão claro. Vamos, senhores palermas, que crestes ingenuamente em todos esses contos de velhas, impostores que quisestes crêssemos que podem existir seres que não vemos, ignorantes que credes que alguma coisa possa escapar do escapelo, mesmo a vossa alma, e vós todos, escritores espíritas e espiritualistas, mais ou menos espirituais, inclinai-vos e reconheceis que foste todos enganadores, charlatães, até mesmo velhacos ou imbecis. Esses senhores vos deisam a escolha, porque eis a luz, a pura verdade.
Então essa é uma introdução que ele coloca, né, com uma certa ironia, dizendo assim: agora o mundo espiritual pode fechar as portas porque eles foram desmascarados, porque agora descobriram que é o músculo fanfarrão que fala através deles. Então, daí a partir daqui depois, né, várias páginas Kardec coloca, descrevendo com detalhes quem são as pessoas que foram conhecidas, quais foram as teorias apresentadas e tudo mais. Para quem quiser ler, então, mês de junho de 59, da Revista Espírita, O Músculo Fanfarrão. Então, como eu disse para vocês, isso é algo que para nós hoje é indiferente, que nós mal ouvimos falar, né, ou não se ouve mais falar, a não ser nas histórias do passado sobre esse fenômeno. Agora no 42, porque esses 4 sistemas que nós lemos, que são o do charlatanismo, da loucura, da alucinação e do músculo estalante. Essas 4 teorias apresentadas eram daqueles que eram os opositores do espiritismo. Então eles procuravam de qualquer jeito encontrar uma forma de justificar os fenômenos físicos que eram observados, tanto dos barulhos provocados pelas mesas, como da sua movimentação. E agora Kardec coloca então o sistema das causas físicas. Aqui já entra numa teoria que já nos interessa, que é mais interessante. Saímos aqui dos sistemas de negação absoluta. Averiguada a realidade dos fenômenos, o primeiro pensamento que naturalmente ocorreu ao espírito dos que o viram foi de atribuir os movimentos ao magnetismo, à eletricidade, à ação de um fluido qualquer, em uma palavra, a de uma causa exclusivamente física, material. Então Kardec já parte do seguinte princípio: todos aqueles sistemas caíram, não servem para justificar aquilo que vem sendo observado. Até porque, desses sistemas que tentam justificar as causas físicas, ou os fenômenos físicos, depois de um tempo começaram a observar que eram fenômenos também intelectuais. Então as mesas respondiam, elas não apenas chacoalhavam, não apenas batiam, mas elas respondiam a perguntas, respondiam inclusive a pensamentos. É como se eu pegasse um papel, escrevesse alguma coisa nesse papel, dobrasse e guardasse sem que ninguém visse. E aí então a mesa dá uma resposta, dando um nome, um local, afirmando ou negando alguma coisa. E diante daquela resposta, então eu desdobro o meu papel e mostro para todo mundo qual foi a pergunta que eu fiz. Mais ou menos aqueles truques, né? Faz uma pergunta, escreve num papel e guarda no bolso. Aí eu respondo, de repente ele abre, tcharam, o truque de ilusionismo que a gente vê com bastante frequência. Então muitas vezes perguntas eram respondidas, perguntas feitas pelo pensamento apenas. Eu pensava, ela respondia. E aí a questão é, como é que essa resposta veio então se eu não disse nada? Então Kardec já começa a colocar aqui: vamos tirar todos os sistemas de negação e primeiro aceitar que o fenômeno existe. A partir dessa aceitação, vamos tentar entender como ele funciona. Ele diz assim: essa opinião de que o magnetismo, a eletricidade ou a ação de um fluido qualquer poderia ser a causa exclusivamente física. Para a gente poder entender a eletricidade, como é que a eletricidade pode provocar alguma coisa? Basta a gente ver o que acontece durante um relâmpago. Um raio atinge alguma coisa, é capaz de matar uma pessoa, é capaz de destruir, é capaz de pôr fogo e tudo mais. Hoje, nos laboratórios de física, a gente vê a eletricidade provocando fogo, provocando explosões. Então imagina-se que a eletricidade, principalmente vinda através do nosso corpo, já que o nosso corpo físico é uma bateria, que através de reações bioquímicas provocam eletricidade. A gente lembra que a enguia elétrica pode provocar ali uma carga de mais de 1000 volts. Uma pessoa pode morrer eletrocutada só de encostar naquele animal. E ela não está ligada a fio nenhum. Então é o seu próprio corpo que produz a energia elétrica. Então, primeiro a eletricidade, a gente já vê, através dos estudos que a gente faz, que ela pode, sem dúvida nenhuma, ser a causa de alguns efeitos físicos. Quando a gente pega um fio positivo e negativo e esfrega no outro, a gente não tem apenas faísca, a gente tem barulho também. E esse barulho é provocado pela eletricidade. O trovão é resultado do choque dessas cargas elétricas na nuvem, em estado de vapor, né? Ali quando a água se encontra no estado de vapor. O magnetismo é alguma coisa que a gente já não vê com tanta naturalidade hoje. Porque naquela época, os magnetizadores tinham um consultório.
e faziam aplicações médicas para tratamento de saúde das pessoas. Basta a gente analisar a história de Mesmer. Para quem quiser, por exemplo, conhecer, é só assistir ao filme Magnetismo Animal, que conta exatamente a história de Mesmer, os conflitos que ele acabou enfrentando na época, o julgamento do meio científico, chamando que ele era louco, que ele era charlatão e tudo mais, porque ele decidiu estudar o magnetismo animal e aplicar nos tratamentos psiquiátricos, principalmente. Fazer uma pessoa ver, fazer uma pessoa se tornar mais equilibrada pelo magnetismo. E lá também no magnetismo podiam comprovar que esse fluido fazia, envolvendo, imantando determinado tipo de objeto, fazia com que ele se movimentasse. E quando se fala em magnetismo, não precisamos necessariamente estudar sobre o magnetismo animal. Basta a gente abrir qualquer gaveta em casa, pegar um ímã e ficar brincando de ficar atraindo pregos, atraindo alfinetes e tudo mais. Então nós vemos que o magnetismo é uma energia reconhecida no nosso planeta pela ciência, que tem ali os seus efeitos e que também pode ser utilizada sendo emanadas do nosso corpo físico. Então algumas pessoas encostavam a mão num objeto e pela emanação desses fluidos era capaz de fazer com que esse objeto se movesse. E naquela época isso era bastante comum, era uma forma inclusive de comprovar a existência desse fluido. Hoje nós já não vemos mais isso acontecer, o efeito do magnetismo. Então, temos ali, ou a ação de um fluido qualquer. Esse fluido qualquer, fluido desconhecido, que talvez a ciência da época não tivesse ainda conhecido, mas poderia ali provocar algum tipo de movimentação. Essa opinião nada tinha de irracional e prevaleceria se o fenômeno se limitasse aos efeitos puramente mecânicos. Então, se por acaso estivéssemos estudando apenas a movimentação de objetos, a quebra de objetos, tudo bem, não tem nenhum problema. Só que o problema é que no momento em que há a movimentação desses objetos, perguntas são respondidas, ideias são transmitidas. Aí o magnetismo não pode fazer isso. Aí eles já começavam então a apresentar outras ideias, outros sistemas para poder justificar. Não sei se vocês já conviveram com pessoas que tinham esse tipo de capacidade, mas eu tenho uma prima que, quando ela se encontrava num estado de muita tensão, muita preocupação, ou muito nervosa, ela conseguia estourar vidros que estavam na mão dela. Ela contou um fato que ela estava segurando um vidro de perfume e passava por um aborrecimento tão grande naquele momento que o vidro estourou na mão dela. Então a gente pergunta, como é que esse fenômeno aconteceu? Certamente essa energia corporal que provocou. Então, quer dizer, nós temos ali vários casos de pessoas que ficam assim, que começam, que apresentam histórias semelhantes a essa. Então é essa energia corporal que provoca esse tipo de descarga descontrolada naquele objeto que, dependendo da situação, ele pode quebrar. Então, todo mundo tem uma história para contar, né, Wasserfall? Então tem essas, tem outras também, que pessoas que quando se encontram muito tensa dão choque, encostam nas coisas, levam choque, ou dão choque. Esse estudo da energia estática também ela pode justificar algum desses movimentos, de você encostar alguém assim, fazer aquele estalo e tudo mais, né? Então, são vários os tipos de situação que a energia, que essas energias, esses fluidos, podem justificar, mas não são capazes de justificar alguns fenômenos que são mais intrigantes, que é o caso da parte intelectual. Uma circunstância parecia mesmo corroborá-la. Era, em alguns casos, um aumento da potência na razão do número de pessoas presentes, pois cada uma delas podia ser considerada como um elemento de uma pilha elétrica humana. Então aqui ele fala o seguinte, que muitas vezes quando se fazia aquela roda em volta da mesa de 4 pessoas, a mesa se movimentava com determinada intensidade. Quando você colocava uma 5ª pessoa, essa mesa se movimentava com maior intensidade. Então eles diziam assim, bom, isso aí significa que... Vai com Deus, Mia, bom dia. Isso significa que cada pessoa contribui com a sua própria carga e aí então deixa o movimento mais intenso ou menos intenso de acordo com a participação das pessoas, de acordo com o número de pessoas presentes. Então também é uma forma de justificar. O que caracteriza uma teoria verdadeira, já o dissemos, é a possibilidade de explicar todos os fatos. Se um único fato a contrariar, é porque ela é falsa, incompleta ou demasiado arbitrária.
foi o que não tardou a acontecer nesse caso. Os movimentos e os golpes revelaram inteligência, pois obedeciam a uma vontade e respondiam ao pensamento. Deveriam, pois, ter uma causa inteligente. E desde que o efeito cessava de ser apenas físico, a causa, por isso mesmo, deveria ser outra. Assim, o sistema de ação exclusiva de um agente material foi abandonado e só se renova entre os que julgam a priori sem nada ter visto. O ponto capital, portanto, é a constatação da ação inteligente, e é por ele que se pode convencer quem quiser se dar ao trabalho da observação. Então, essa história simplesmente de uma causa energética, de uma causa fluídica para esses fenômenos, começaram então a ficar pela metade, ficar pelo meio do caminho, porque não conseguiam justificar a todas as causas. Alguns sim podem ser justificados, outros não. Muriel colocou para nós: uma vez eu recebi a visita de uma amiga na minha casa e ela não tinha boa vibração. Logo em seguida a chegada dela, 3 xícaras no meu armário estouraram, né? Até hoje, para mim isso é um mistério, né? Pois é, a gente tem os sistemas que podem justificar, né, Muriel? A gente tem ali a energia mental, a gente tem a eletricidade corporal, a baixa tensão fluídica daquela pessoa, tudo pode ser explicado nesse sentido. E se conversar com um parapsicólogo, ele vai dizer que isso nada mais é do que a produção mental. Porque hoje a ciência já entende o pensamento como sendo energia. Tanto é assim que nós temos os eletroencefalogramas, que são aqueles aparelhos que registram a energia da mente, que mostram que o indivíduo, num estado mental de relaxamento, por exemplo, ele tem ali um perfil elétrico registrado por aquele aparelho. Quando ele se encontra numa outra condição, também é registrado. Então mostra que a mente, sem dúvida nenhuma, é capaz de produzir energia. Mas o que é interessante também é que, além de entender que o pensamento é energia, é que essa energia é capaz de se propagar a determinada distância. E essa energia pode interferir na mente de outras pessoas, sendo captada por outras pessoas, ou capacidade de captar o pensamento de outras pessoas, ou mesmo interferir nos objetos, provocando movimentação, provocando quebras e tudo mais. Isso nada mais é, pela parapsicologia, do chamado telecinesia. Tele, que significa distância, cinesia, movimento. Então a capacidade de promover movimentos à distância. E quebrar um objeto nada mais é do que movimentá-lo. Colocar uma pressão sobre ele. Então a parapsicologia pode explicar isso? Pode. Agora, até onde esse fenômeno pode ser classificado como mediúnico? E a diferença é essa. A mediunidade, ela só pode ser justificada quando há interferência do mundo espiritual. Se não há interferência, aquilo que é chamado por essa ciência de parapsicologia, no espiritismo é chamado de animismo. Que o animismo também produz não apenas fenômenos intelectuais, mas também fenômenos físicos. Então, mas a parapsicologia fala disso aí. Mas o espiritismo também fala. Entendendo a existência do animismo, você consegue justificar esses mesmos fenômenos. Só que a diferença é que o termo parapsicologia veio a partir do século XX. A gente vai entender um pouquinho mais isso na próxima questão, para a gente poder aprofundar. A Fernanda colocou: existe um grupo em Sicília, Itália, que eles colocaram no YouTube um de seus vídeos, pois se encontram e fazem uma reunião com a mesa, todas as mãos sobre a mesa e a mesa, e desta mesa os ritmos e batuques incríveis que os amigos espirituais fazem, verdadeira percussão da espiritualidade. O pessoal aqui fica doido com essas coisas, né? Se puder colocar então, Fernanda, esse vídeo que você achar. Desculpem, bom dia pessoal que chegou. Coloca para nós aqui que seria interessante, né, para quem não conhece esses fenômenos, vê-los acontecer. A Osterfal colocou: estava fazendo compras com minha amiga e ela, ao pegar uma lata de oliva com conservas, levou um choque que deu para ver, né, uma pequena luz azul do contato com a mão dela e a lata de conserva, né? Isso tudo também acaba sendo explicado, né, de muitas vezes o tempo muito seco, energia estática, as chamadas pessoas elétricas, né? Então tudo isso são fenômenos que hoje já apresentam teorias que são bastante interessantes, embora nem sempre conclusivas, né? Vamos então para o próximo item agora, que a gente vai entrar diretamente na parte intelectual, que é a parte que nos interessa. Sistema do reflexo. Reconhecida a ação inteligente, restava saber qual seria a fonte dessa inteligência. Então já descartamos todos os truques, todos os sistemas negativos,
Já explicamos que não existe nenhum tipo de energia, nenhum tipo de fluido que possam, de alguma forma, provocar esse tipo de fenômeno. Já descartamos isso tudo, porque a gente vai por graus, né? Primeiro você explica que aquilo que pode ser feito pelo homem, aquilo que pode ser feito pelos fluidos emanados do homem, e aquilo que depois vem por inteligências que não são a dos encarnados. Então a gente já entrou nessa fase, já descartamos todas as outras possibilidades. Um caso clássico disso é o que nós vemos na psicografia. A psicografia é interessante, como nós temos ali, por exemplo, o médium, que muitas vezes com uma velocidade sobre-humana, que são os médiuns especiais, a gente vai estudar um pouquinho sobre isso, com velocidade sobre-humana é capaz de escrever uma carta com ideias que ele não conhece, de uma forma que naturalmente ele não o fazia. Nós temos os casos de alguns tipos de fenômenos de psicografia, chamada psicografia espelhada, e Divaldo Franco já fez isso num congresso, ao vivo num congresso, quando o médium escreve de trás para frente numa língua estrangeira que ele não conhece. E aí então ele escreve, e a única forma de fazer essa leitura é você colocá-la diante de um espelho ou olhá-la contra a luz. Aí você consegue fazer a leitura daquele texto. Então uma pessoa normal, comum, não é capaz de fazer isso. Escrever de trás para frente numa língua que não conhece. Eu, pelo menos, sou incapaz de fazer isso. Tem pessoas que, através de um treinamento, a gente já entra a parte dos truques, né? Você treina a fazer aquilo, treina a escrever daquela forma, treina o idioma que você não conhece, você consegue fazer. Mas uma pessoa comum não consegue fazer isso. Normalmente esses fenômenos partem de pessoas comuns. Então a gente começa assim, todos os tipos de sistemas justificam aquilo que pode ser provocado. Mas existem fenômenos que não podem ser explicados por eles. Então a gente tem que buscar uma nova justificativas. Né? Você quis colocar as crianças disléxicas, Fernanda? Não sei se poderia colocar nesse ponto, né? Mas nós temos ali fenômenos que são bem interessantes. Como o caso, por exemplo, de a psicopictografia, que é a habilidade que o médium tem de pintar quadros. Muito bem, a gente pode fechar o olho, como o Gasparetto faz, né? Luiz Antônio Gasparetto, para quem não conhece, dá uma chegadinha no YouTube que vai ver a produção mediúnica dele de quadros de autores consagrados na história da arte. E aí então ele fecha o olho, faz aquela lambança toda e faz. Uma pessoa bem treinada conseguiria fazer aquilo. Só que aí então ele pega com as duas mãos e pinta 2 quadros diferentes ao mesmo tempo. Tá, uma pessoa bem treinada consegue fazer isso também. Tá, mas aí então ele fecha o olho e pinta com o pé. Tá, uma pessoa super, hiper bem treinada consegue fazer isso também. Então, quer dizer, a gente vai sempre encontrando justificativas para chegar, só que chega uma hora que você, o acervo, né, os recursos que você tem de justificativas, chega uma hora que eles acabam. Como é que você pode pintar com o pé um quadro que tem a assinatura de um artista cujo estilo é autenticado por especialistas? Deve ser uma pessoa sobre-humana. E o mesmo aconteceu com Chico Xavier, com a produção que ele teve de tantos e tantos textos, desde uma comunicação pessoal, desde um poema, desde um texto científico, que ele respondia a textos de bastante complexidade. Então as pessoas perguntam, mas ele é capaz de fazer isso? Só que nesse caso, ele é uma pessoa que estudou até a 4ª série do ensino primário. Ele mesmo se colocava, mas eu sou ignorante para falar dessas coisas. E aqueles que tentam justificar, não, mas ele é capaz de fazer isso porque ele consegue, ele tem essa habilidade, ele tem esse talento de escrever coisas que uma pessoa comum não consegue. Aí depois vem ali os parapsicólogos e dizem assim, não, ele tem a capacidade de captar o pensamento de pessoas que estão próximas. Isso não tem nada a ver com desencarnado. Eu estar sentado lá no fim da fila de um auditório e ele escreve uma carta trazendo referências da minha família, referências pessoais sobre mim, e aí então eu chego lá e ele diz assim, toma a sua carta. Um parapsicólogo vai dizer assim, é porque você estava pensando e você estava muito tenso, e o seu pensamento irradiou e ele captou. Então são justificativas sobre esse sistema reflexo. Os objetos, nesse caso, refletem aquilo que vem do pensamento dos presentes. Marco colocou, mas pintar com pés e mãos ao mesmo tempo, temas diferentes, é impossível ser treinamento. Marco, quando a gente fala de pessoas que são contra, obrigado Cindizinha, que são opositoras do espiritismo e não acreditam naquilo que acontece no mundo espiritual, isso é possível.
Quer dizer, é raro acontecer? Sim, é raro acontecer. A gente já viu, eu nunca vi, mas é possível acontecer? Eu vou dizer assim, tanto é possível como está acontecendo. Ah, mas isso é do espírito, quem garante que ele não tem essa habilidade pessoal? Então essas são justificativas que vão se apresentando até que chega uma hora em que a coisa acaba. Que você pode dizer, olha, desisto, não sei como explicar isso. Pintar quadros com os olhos fechados e colocar as tintas adequadas nos locais adequados, né, de olhos fechados, também é impossível ser treinamento. Mais uma vez eu justifico, fazendo ali o advogado do diabo, né? Como é que ele faz então? Eu não acredito em espírito, e ele está fazendo, então quer dizer que ele é capaz de fazer. Aí surgem ali os vários sistemas que vão explicando cada uma dessas situações, né? O Brás colocou, né, para quem não quer acreditar, não existe provas, são os pobres pé redondo da vida, né? Pois é, Kardec coloca aqui mesmo, e essa justificativa que você pôs, Marco, fala mais bom dia, se encaixa exatamente nessa colocação de Kardec. Tem fenômenos dos mais claros, dos mais patentes, que as pessoas não acreditam. Por isso que ele diz para nós lá no Método, no capítulo 3, que se você quiser apresentar o Espiritismo para alguém, não comece pelos fenômenos mediúnicos. Comece debatendo com ele a teoria dos fenômenos, a existência do mundo espiritual, para depois, quando ele estiver preparado, ele entender o que acontece em termos de fenômeno. Se eu quero chegar para alguém e dizer assim, olha, vem cá que eu vou te convencer. Vou te levar para um centro espírita para você ver um cara pintando com o pé, com o olho fechado e não sei o quê. Ele vai lá, olha, dá aquela balançada na sobrancelha e fala assim, esse cara tem muita habilidade. Ele vira as costas e vai embora. Mesmo que você arraste ele, se segure nas pernas dele, saia arrastando atrás dele, ele vai dizer, larga do meu pé porque eu não acredito. Então, na verdade, o que Kardec coloca é exatamente isso. E ele enfrentou isso com muita frequência. As pessoas, mesas flutuando, espíritos se materializando, mensagens surgindo, as pessoas balançavam a sobrancelha e falavam, interessante, vou contar isso para o meu filho quando chegar em casa. Vira as costas e vai embora. Não mudou em absolutamente nada as suas convicções espirituais. Brás colocou Lorena Lopes, prestando serviço à ciência, eles puseram ela no escuro com as vistas vendadas, e ela pintou o quadro do mesmo jeito, né? Já fizeram tudo quanto é tipo de teste, Brás. Depois eu vou ler para vocês aqui na parte de desmaterialização, uma ata de uma reunião mediúnica que mostra uma pessoa amarrada dentro de uma cela, amarrada numa cadeira dentro de uma cela, e essa pessoa depois apareceu fora da cela. E ninguém tinha chave, ninguém conseguia fazer nada e tudo mais. Vocês vão ver que mesmo assim as pessoas ficam se perguntando, como é que você fez isso? Qual foi o truque que você utilizou? Vamos em frente. Sistema do reflexo. Reconhecida a ação inteligente, restava saber qual seria a fonte dessa inteligência. Pensou-se que poderia ser a do médium ou a dos assistentes, que se refletia como a luz ou como as ondas sonoras. Isso era possível e somente a experiência poderia dar a última palavra a respeito. Mas notemos, desde logo, que esse sistema se afasta completamente das ideias puramente materialistas. Para a inteligência dos assistentes, poder reproduzir-se de maneira indireta, seria necessário admitir a existência no homem de um princípio independente do organismo. Ou seja, se eu penso que eu sou apenas matéria, eu não tenho como imaginar que o meu pensamento, que é energia, possa se refletir sobre o objeto. Então eu tenho que admitir que eu sou alguma coisa além do corpo físico. Que eu sou capaz de produzir energia, sou capaz de emitir pensamento e de emitir vontade através dessa energia. Então, já é o primeiro passo. Eu não posso dizer que as minhas ideias são puramente materialistas, porque do contrário não teria uma resposta. Se o pensamento manifestado fosse sempre dos assistentes, a teoria da reflexão estaria confirmada. Mas o fenômeno, mesmo assim por reproduzido, não seria do mais alto interesse? O pensamento a repercutir num corpo inerte e a se traduzir por movimento e ruído não seria admirável? Não haveria nisso o que excitar a curiosidade dos sábios? Por que, pois, eles desprezam esse fato, eles que se esgotam na procura de uma fibra nervosa? Isso porque na época, Kardec lembra, que muitas vezes você poderia explicar que uma mesa se movimenta, ou que uma mesa fala, porque ela tem vida biológica.
porque ela tem ali um nervo que é capaz de fazer aquele movimento, o que naturalmente não se justifica. Então, o pensamento ser capaz de provocar alguma coisa já é algo significativo e merece o nosso estudo. Não sei se vocês já presenciaram algum fenômeno parapsicológico, eu nunca tive isso, a não ser visto por documentários, mas a gente vai apresentar isso para vocês. Levitação. Tem um documentário registrado no YouTube de um médium que era capaz de levitar. Ele mantinha assim, apenas alguns pontos sobre a mesa, mas grande parte do corpo dele ficava suspensa. Isso foi mostrado em filmagem. Nós tínhamos o Uri Geller, vocês se lembram dele? Década de 80, visitou muito o Brasil. Uri Geller era capaz de entortar objetos, de fazer relógios quebrados se movimentarem à distância. Várias situações que podem ser justificadas por essa energia. E isso então criou uma nova ciência, ou uma paraciência, que estudava esses fenômenos. É o caso da parapsicologia. Somente a experiência, dissemos, poderia dar a última palavra sobre essa teoria. E a experiência a deu condenando-a, porque ela demonstra a cada instante, pelos fatos mais positivos, que o pensamento manifestado pode ser não só estranho aos assistentes, mas quase sempre inteiramente contrário ao deles, que contradiz todas as ideias preconcebidas e desfaz todas as previsões. Isso significa o quê? Que todos os médiuns presentes numa reunião podem transmitir os seus pensamentos através da energia mental e ter ali aquela resposta a uma pergunta que foi feita. Só que no caso, a gente teria que partir do princípio de que todas as respostas vão ao encontro daqueles que estão pensando. Se eu penso alguma coisa, a resposta vai concordar com o que eu estou pensando. Só que no caso do que foi observado, é que muitas respostas não apenas eram desconhecidas, mas entravam em contradição com aquilo que estava sendo pensado pelos presentes. Então eu falo assim, eu acredito que existe alienígenas. E a mesa responde, você está enganado, alienígena não existe. Então é um pensamento contrário àquilo que eu estou emitindo. Então a gente pensa assim, peraí então não somos nós que estamos pensando. Porque nenhuma das respostas que foram dadas foram ao encontro daqueles que estavam presentes. Continua. De fato, quando eu penso branco e me respondem preto, não posso acreditar que a resposta seja minha. Alguns se apoiam em caso de identidade entre o pensamento manifestado e o dos assistentes. Mas o que é que prova isso? O que é que isso prova? Senão que os assistentes podem pensar como a inteligência do comunicante. Como a inteligência comunicante. Ou seja, a resposta tem que ser coerente com o pensamento presente. Não se pode exigir que estejam sempre em oposição. Quando numa conversação o interlocutor emite um pensamento semelhante ao vosso, direis por isso que ele o tirou de vós? Bastam alguns exemplos contrários e bem constatados para provar que essa teoria não pode ser decisiva. Então ele está dizendo que muitas vezes a resposta também vem ao encontro, está de acordo com o que se está pensando naquela hora. Eu não acredito em alienígena, e a resposta vem, realmente, os alienígenas não existem. Eu não acredito em espíritos, os espíritos realmente não existem. Ah, mas então esse pensamento que está sendo dito ali é um pensamento meu. Não necessariamente. Essa inteligência extracorpórea pode estar ali apenas de acordo com aquilo que eu estou pensando. Então, contra ou a favor, o que estão estudando é a independência das ideias. Aquela ideia que está sendo transmitida independe de quem está presente. Pode concordar ou discordar, mas é dela. Mas a pergunta é, como é que nós vamos entender que exista essa inteligência extracorpórea? Muriel colocou, eu tive conhecimento de uma menina de 10 anos de idade que afirma ter estado no corpo de uma outra criança de 5 anos de idade durante alguns dias. Ela já é adulta e afirma esse fato. E ter permanecido no corpo desse menino. Pela doutrina isso é possível? Sim. Nós temos o caso, por exemplo, de pessoas... Ivone do Amaral Pereira. Ela, quando entrava num estado de catalepsia, ela chegou a ficar 3 meses no estado de inconsciência. Inconsciência orgânica. Mas ela, espiritualmente, se desdobrou e vivenciou várias experiências do mundo espiritual. Eu poderia, por exemplo, incorporar uma outra pessoa, porque já aconteceu. Nós temos experiências feitas, por exemplo, aqui em São Paulo, no Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, que é uma das maiores instituições espíritas aqui de São Paulo, em que eles fazem experiências com grupos mediúnicos, em que eles constataram o seguinte:
Um dos grandes trabalhos feitos por essa instituição é o de assistencialismo. Então eles possuem hospitais que tratam de pessoas com limitações intelectuais, com limitações físicas e tudo mais. Nesse trabalho, muitos pacientes que ali se encontram, vocês podem ter uma ideia disso naquele filme, o filme dos Espíritos, que foi produzido pela Mundo Maior, que faz parte da rede Nosso Lar. Eles fazem uma visita no hospital psiquiátrico das Casas André Luiz. E ali nós temos pessoas que se encontram praticamente num estado vegetativo, tamanha a deficiência que elas possuem. Então são pessoas com grandes deformidades cerebrais, a aparência física delas também já justifica esse tipo de lesão. Elas são praticamente incomunicáveis. O máximo que elas conseguem é esboçar um olhar, um sorriso. E só isso. Fazendo uma experiência mediúnica, alguns espíritos começavam a se manifestar nas reuniões, dando as suas ideias, falando sobre coisas que aconteciam e tudo mais. E depois de um tempo, com as observações e com as respostas que chegaram, eles concluíram que parte daqueles pacientes estavam se manifestando nessas reuniões mediúnicas. E Kardec também traz para nós uma passagem a esse respeito, que a gente vai estudar no Livro dos Médiuns, incorporação de espíritos que estão encarnados. Porque é importante a gente pensar nisso. Quando se fala em mediunidade, nós não falamos de comunicação entre vivos e mortos. Nós falamos de comunicação entre espíritos. E esses espíritos podem estar encarnados ou não. Como já se mostrou a experiência. Uma senhora, uma pintora que era cega, na época de Kardec, se manifestou num grupo mediúnico e ela disse que via absolutamente tudo. Um rapaz que sofria de uma deficiência mental, que eles chamavam de idiotia, veio e se comunicou com toda a lucidez, se identificando e explicando coisas que normalmente ele não consegue falar no seu estado natural. Então, mediunidade é a comunicação entre espíritos. Nesse caso, nós temos ali alguns espíritos que podem, através da influência espiritual, da incorporação, que é um caso mediúnico, vamos dizer assim, se comunicar através do corpo de outra pessoa. Mas nesse caso nós precisaríamos ter detalhes. Esse fenômeno é explicável? É explicável. Mas explica esse caso? A gente já não sabe. Então é possível acontecer, mas nesse caso, dela estar no corpo de outra pessoa, ela teria que estar pelo menos inconsciente naquele momento. Agora tem os casos de bicorporeidade, que nós sabemos, que é o caso daqueles indivíduos que, estando acordados num determinado local, Eurípides Barçanufo vivia isso na sua época, e outras personalidades também que a gente vai estudar. Então Eurípides, por exemplo, ele estava dando aula, escrevendo no quadro dos seus alunos, de repente ele deu aquela parada, ficou olhando para o nada, os alunos ficaram olhando assim para ver por que ele parou, e de repente ele estava ajudando a fazer um parto num outro local longe dali. E ele foi constatada a presença física dele lá. Aí depois ele relata, não, mas o senhor estava lá, só que nesse momento ele estava dando aula presente ali. Então, o caso de bicorporeidade também é possível acontecer. Então, nós temos ali vários fenômenos que foram observados que, trabalhando em conjunto, pode explicar isso que aconteceu, mas a gente não sabe detalhes, né? Se você tiver o artigo para a gente poder analisar, vai ser bastante interessante para nós. Não que a gente vai dar o veredito sobre o que aconteceu, mas não deixa de ser uma forma de ilustrar esse fenômeno. Tá legal? Então, possível é. Agora, se isso é exatamente o que aconteceu, a gente já não sabe. Tá legal? Vamos lá então. Bom dia pessoal que chegou, tá? Bom dia para todos. Então Kardec fala aqui sobre a contradição das ideias, né? E ele continua aqui com uma passagem também, deixa eu ver aqui. Eu acho melhor a gente parar por aqui, porque tem mais 2 parágrafos que merecem a nossa atenção. E depois a gente volta e faz uma recapitulação desse item 43, porque tem aqui umas passagens que merecem o nosso cuidado. Tá legal? Pessoal, alguma coisa que vocês queiram complementar, que vocês queiram acrescentar, corrigir? Podemos encerrar por aqui? Só aproveitando, antes que eu me esqueça, que a Maria tinha me perguntado sobre doação de órgãos. Não tem a ver com o nosso tema, mas a gente pode fazer uma colocação rápida a esse respeito. Quando a gente fala sobre doação de órgãos, historicamente a gente lembra que é uma medida da ciência que ela foi muito combatida no início desse trabalho, principalmente pela Igreja. Porque quando você fala no seu corpo, e que corpo é a criação divina, que esse corpo pertence ao templo da alma,
não se imagina a capacidade de você tirar um pedaço do seu corpo e doar para alguma pessoa. Então, assim como hoje os estudos de células-tronco são bastante combatidos por alguns segmentos da sociedade e defendidos por outro, na época também a doação de órgãos também foi vista dessa forma. A ciência começou a evoluir e mostrou que o transplante é possível, que alguns cuidados precisavam ser observados para poder atestar a morte encefálica do doador, porque do contrário a gente vai matar aquela pessoa para tirar o seu órgão. E aí então foram fazendo testes. Primeiro aquele teste do espelho para ver se ela respirava. Se por acaso o espelho ficasse embaçado, quer dizer que ela estava viva. Batimentos cardíacos e tudo mais. Depois a medicina avançou, começou a criar eletroencefalograma, eletrocardiograma, que são equipamentos que medem energia, que não podem ser simuladas. Ou você está vivo ou você não está. Ou você tem energia ou você não tem. E aí então esses aparelhos começaram a apresentar resultados. E depois os conselhos de medicina apresentavam então, dentro da ética, da bioética, como você pode justificar a morte de uma pessoa para a doação de órgãos. E aí então eles têm ali relativamente, né, Brás, porque os critérios hoje adotados pela medicina são critérios bastante rígidos, que mostram realmente que se por acaso não há resultados dentro daqueles exames, acontece. Agora, se por acaso os exames são mal feitos, aí já é uma outra história. Eu não sou médico, mas se a gente imagina, se o Conselho Federal de Medicina, assim como outras instituições internacionais, adotam uma mesma medida, a gente imagina que a ciência utiliza o máximo de conhecimento que ela tem. Então a gente confia na sua resposta. E aí então, os transplantes começaram a ser autorizados, e até mesmo hoje, aquelas instituições que no passado combatiam os transplantes, hoje aceitam e participam, inclusive. Tem muitos religiosos que na época a igreja acabava negando ou condenando os transplantes. Hoje nós temos religiosos na fila dos transplantes sendo beneficiados por esse recurso da medicina. Moralmente, inclusive nós temos um livro interessante escrito pela Joana de Ângeles, chamado Dias Gloriosos, que fala sobre várias situações de bioética, como transplantes, como morte encefálica, como quase morte, várias situações interessantes. Então ela fala que moralmente isso é um gesto de caridade. É um gesto de caridade que todos nós deveríamos praticar. Afinal de contas, o nosso corpo físico, depois de nós nos libertarmos, não tem utilidade nenhuma, mas ele pode ser muito útil para aqueles que ainda continuam aqui necessitando desse recurso. E espiritualmente ele traz algumas repercussões, dependendo do apego que o espírito tem. Para nós, quando nós decidimos pela doação, e nós pensamos assim, quando eu desencarnar, quando for constatada de alguma forma a minha morte cerebral, a minha morte encefálica, eu aceito a doação de órgãos. Então, espiritualmente, eu já estou adotando essa ideia, eu já aceito essa ideia. Então, se eu desencarnar e meu corpo for levado, for para a cirurgia e retirar meus órgãos, eu não vou ficar preocupado com isso, afinal de contas eu concordei com essa situação. Teoricamente, nós aceitamos isso. Espiritualmente, quando nós não nos aceitamos mortos, ou quando nós não queremos estar mortos, nós vemos os nossos órgãos ser retirados, isso provoca em nós um efeito psicológico muito difícil, muito doloroso. E muitos órgãos são retirados de pessoas que não autorizaram. Eu não quero doar meus órgãos, mas eu não falei para ninguém. E quando eu desencarno, a minha família faz a doação de órgãos. Isso pode provocar em mim um efeito bastante negativo. De eu me revoltar, eu sentir que isso pode de alguma forma me fazer sofrer. Um espírito já fica revoltado quando o carro dele é vendido. Imagina quando o coração dele é tirado. Então isso depende do esclarecimento, isso depende do estado moral, do grau de espiritualização de cada indivíduo. Então a gente tem esses aspectos todos, o aspecto científico, o aspecto moral e o aspecto intelectual. Então eu não sei exatamente qual é a situação. Eu já falei, Fernanda, que meu corpo pode ir para uma faculdade de medicina e eles que se divirtam lá. E eu vou aplaudir se fizerem bem feito também. Então, Maria, eu não sei exatamente se era essa a visão que você queria ter, ou se era alguma situação específica, mas a doutrina estuda isso hoje com bastante naturalidade, não tem nenhum tipo de preocupação, e o único ponto que acaba sendo ressaltado é exatamente isso, a resposta dos espíritos quando sofrem, quando se submetem a essa doação. Porque aí você tem aquele efeito de rejeição, que é o corpo que pode rejeitar o tecido novo que chegou,
organicamente, vibratoriamente também pode provocar esse tipo de rejeição, como acontece, por exemplo, no caso de abortos espontâneos. Alguns tipos de aborto vêm exatamente por essa incompatibilidade vibratória entre os órgãos. Assim nos explica Ricardo de Bernardi, que é médico, e escreveu no seu livro Gestação, Sublime Intercâmbio. Ele nos fala também dessa incompatibilidade vibratória entre o espírito reencarnante e o espírito da mãe. Então pode haver também uma incompatibilidade no caso do espírito que foi o doador do órgão e daquele espírito que é o receptor. Então são ali várias situações que precisam ser estudadas caso a caso, né, e precisaria de um estudo bem detalhado também, que não é o nosso caso, que a gente está falando aqui do pouco, né, que você sabe sobre esse assunto. Aqui também, Fernando, a gente tem a nossa identidade, né? Você coloca lá doador de órgãos ou não doador de órgãos na sua própria identidade, né? Era uma campanha que foi feita, né, que acabou não necessariamente sendo aceito por todas as pessoas. Muitos assim dizem, eu quero ser doador de órgãos, mas não faço isso oficialmente, colocando no documento. Mas existe ali, né, hoje as pessoas estão bem esclarecidas e estão vendo de um modo diferente. André colocou, né, sabe que eu gostaria de ter órgãos perfeitos para depois poder doar algo saudável, né? Olha, muitas vezes, André, a gente acha que não tem órgão perfeito, mas muitas vezes o pouco perfeito que a gente tem já é mais do que o imperfeito, que é aqueles que estão doentes. As pessoas dizem assim, mas eu uso óculos que tem ali 5 graus. Tem pessoas que são cegas. 5 graus para eles é festa, né? Então tudo vai depender do quê? Do tipo de benefício ou malefício que essa doação ou essa não é transfusão, esse transplante pode provocar, né? Então é muito relativo. Tá? Maria, você está por aí?